Olá, estudantes, de novo. Aqui é a professora Andressa. No dia 25 de junho, um dia depois de São João. Ontem eu estava comemorando o aniversário do meu amiguinho. Não tenho um amigo de 2 anos. E aí era festa de São João. Tô com a música de São João na cabeça. Adoro junho. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é etnocentrismo e relativismo cultural. E aí, a aula de hoje, eu não vou ficar apresentando um monte de slides, não. Tem algumas ideias que eu vou apresentar para vocês. Sim, tem alguns slides, mas não muitos. Porque, na verdade, os conceitos em si, o que é etnocentrismo e o que é relativismo, fáceis de entender. Não são conceitos complexos, não são conceitos difíceis. É assim, eu explicar, acabou. Só que o difícil, o pulo do gato dessa aula é a gente transformar modelos mentais, transformar pensamentos e culturas que são enraizados em nós, pelos processos que a gente vem explicando para vocês há diversas aulas, né? Os tipos de conhecimento que circulam, os poderes predominantes, o coletivo, como que o coletivo e o individual se relacionam. Então, tudo isso justifica por que esse tema, esses dois conceitos, que são fáceis de entender, são difíceis de viver. Tá, então eu vou rapidinho mostrar para vocês 3 slides curtos, tá? E aí a gente vem para cá. Tá aparecendo aí para vocês, né? Então vamos entender esses dois conceitos. Primeira coisa, etnocentrismo. Ai, meu Deus, passei a tela. Aqui, etnocentrismo. Então, etnocentrismo é um conceito que significa a etnia, uma etnia, um determinado grupo cultural, grupo étnico, quando a gente considera que a nossa própria etnia, o nosso próprio grupo cultural, o grupo que a gente faz parte, no centro de um processo. E aí a gente considera que esse grupo que a gente faz parte, essa cultura, ela é a única certa. Ele é o único que está correto, ele é o único que tem significados, ele é o que tem significados avançados, corretos, melhores do que os outros. E aí, nesse processo, a gente coloca todas as outras formas de viver, todas as outras culturas, todas as outras formações sociais, como atrasadas, bárbaras, erradas, tudo de ruim. É fácil de entender isso, né? E aí, vamos só destrinchar um pouquinho do que é a palavra etnia. Então, etnia tem a ver com meu Deus, de novo apertei o botão, já estou dando spoiler aqui. Então, etnia tem a ver com a relação que um grupo que tem, que durante um tempo, durante um processo histórico, se desenvolve culturalmente, constrói significados. Então, o corpo e o cultural, os traços biológicos, os traços físicos e a relação social, elas estão intimamente conectadas. Então, todos nós temos a nossa parte biológica, temos a nossa parte cultural. E aí, de maneira tradicional, os povos originários têm uma facilidade melhor, uma maior facilidade de identificar, de se colocar e dizer qual é o seu próprio grupo cultural, sua própria etnia. Então, é importante fazer essa relação, dizer que os significados, a cultura, como que a gente se coloca no mundo. E aí, o oposto disso é o relativismo cultural. É quando você percebe, quando você sabe que outras formas de vida assim, né? Culturalmente falando, outros grupos sociais têm outras histórias, têm outros significados, têm outras instituições. Por favor, Daniel, pode falar. Não, é só para deixar claro para os alunos que é relativismo cultural, né? Porque está escrito reativismo no. É só para. Eu fiz isso aqui em 2 minutos, aí eu nem. Não, assim, os meus slides estão cheios de erro também. A gente está horas fazendo e lendo, e aí quando a gente lê de novo, a gente não vê mais. Mas no meu caso foi porque eu fiz em 2 minutos mesmo, e o meu computador tá devagar, eu fiquei digitando e ele não apareceu.
Mas a ideia é o oposto, tá? O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. É quando você considera que pode haver uma forma cultural, étnica, de dar significado, de viver, de produzir, de reproduzir, de tudo isso diferente da nossa, tá? E aí esse conceito, esses dois, é fácil de entender isso. Agora, como que é o difícil de viver? A gente vive numa sociedade hierárquica. A gente vive numa sociedade capitalista. E que sempre teve dificuldade de lidar com o outro. Tem a ver com como que a gente se entende e como que... Ai, meu Deus, tá duro, Jorge. Pronto. Tem a ver com como que a gente lida com o diferente da gente. Lida com o outro. E aí isso é uma capacidade, digamos, até ética, né? Você poder ver, existe uma outra cultura, existe uma outra forma de viver diferente da sua, que tem que ser respeitada, que tem que ser valorizada, que tem que ser reconhecida, que tem que participar em todas as esferas da vida coletiva de uma sociedade. E aí aqui no Brasil, a nossa história, no Brasil e na América Latina como um todo, a gente tem uma história de colonização, de usurpação, de tirar os direitos do outro, de tirar a humanidade de outros. Então, a relação dos povos indígenas, dos povos originários, dos povos africanos que foram sequestrados, que foram escravizados, porque eles... E aí é uma parte muito importante da nossa aula, que se você ganhar isso, já vou ficar feliz, nunca mais falar que os povos negros são escravos. Eles foram escravizados, eles foram colocados nessa situação, não que eles sejam, entende? Então aí tem um pulo de mentalidade, de transformação de como que a gente vive, de como que a gente vê. Então, pela nossa história de colonização, de imperialismo, de tudo isso, a gente tem muitos preconceitos, a gente tem muito bloqueios, modelos mentais que nos limitam de poder participar, de poder conviver. E aí, nisso, eu queria compartilhar com vocês 2 documentários. Não vamos assistir, são esse daí tem 17, 20 minutos, e o outro deve ter também uns 40 minutos. São, digamos assim, fundamentais para qualquer estudante do ensino médio poder assistir e avançar nessa percepção, nessa para quebrar esses paradigmas que bloqueiam a nossa vida, né? Então, esse documentário aqui se chama Índios do Brasil, Quem São Eles? Foi feito pela TV Cultura, pela TV Escola, um documentário antigo, do Ailton Krenak, que é um... Ai, cada vez que eu vejo ele, fala um nome, fala que ele é uma função diferente. Uma vez fala que é jornalista, é filósofo, é ativista. O Ailton Krenak é maravilhoso. Ele tem várias etiquetas, digamos assim. De qualquer forma, ele é cineasta também. De qualquer forma, nesse documentário, ele faz o seguinte: ele pega, entrevista várias pessoas na rua e aí perguntam o que os índios significam para você? Quando você escuta a palavra índio, o que você diz? E aí várias pessoas vão falando, assim, pessoas que ele pegou na rua, né? E aí elas vão falando, atraso, aí fala, eles são violentos, aí diz, assim, eles são, eles. Aí uma pessoa que você claramente olha no rosto, vê que o biotipo dela é de indígena, e ela fala, eu não sou indígena, não, indígena é o outro. Né? Essa dualidade aí como que você não tem só que nascer biologicamente dentro de uma etnia, você tem que se construir, você tem que se perceber dentro desse grupo. E aí, como que toda essa carga de usurpação, de colonização, faz com que as pessoas cheguem nesse ponto, nesse documentário. E quando você for assistir, que eu vou mandar o link depois na plataforma para vocês vão ver que tem muitas pessoas que falam assim, não sou eu, o outro. Isso ainda numa carga, ainda, digamos assim, entre aspas, ingênua. Porque tem alguns depoimentos desse documentário em que as pessoas colocam o contrário, não, eles são... E aí fala um monte de coisa ruim, entendeu? E daí, do meio para o final do documentário, o Ailton Krenak e outros depoimentos também,
colocam que as ideias que o brasileiro, que a mentalidade em geral, assim, que o senso comum sobre os indígenas tem se transformado ao longo do tempo, né? E isso foi intencionalmente conduzido no nosso país para que a gente chegue a esse imaginário coletivo que é mentiroso sobre quem em realidade são os indígenas. E aí mostra que tem indígenas em toda parte do Brasil. Aí o documentário chega num ponto que mostra que tem indígenas ocupando diferentes espaços da universidade, da cidade. Não significa que uma pessoa deixe de ser indígena porque ela frequenta outros espaços coletivos que normalmente não foi construído pelos povos originários. E é um documentário, assim, facinho, não é uma linguagem difícil, é feita para o ensino médio, é feito para a escola, então, esse aqui é dever de casa, tá? Tem que assistir. E aí, não vou passar porque não vai dar tempo. E aí, esse outro documentário aqui, também maravilhoso, incrível, é uma série que está no YouTube, está aberto, está no Netflix, também é bem difundido, se chama Guerras no Brasil. E aí também, todo estudante do ensino médio, eu acho que é básico, tem que assistir esse documentário, os diferentes episódios, que ele vai te ajudar em diferentes aspectos do que você tem que aprender em humanas no ensino médio. Mas esse episódio em específico, de novo, esse aí é o Ayrton Krenak, tá? No outro documentário ele é mais antigo, ele tá mais jovem, assim, aí ele já tá... Acho que esse documentário, eu não sei se é de 2018, alguma coisa assim, é mais novo, né? E aí ele vai mostrar, esse documentário, que o Brasil ainda está em guerra, que é uma das guerras mais antigas que a gente tem no nosso território, que começa lá em 1500, que os povos indígenas, que os povos originários viviam em harmonia, viviam com a diversidade, em relativismo cultural, no território que hoje a gente conhece como Brasil, quando os povos europeus chegam, e aí eles receberam os povos europeus como se fosse mais um dos diversos povos que viviam aqui no nosso território e acolheram esse povo, que eles chegaram desnutridos, sem saber o que era um caju para comer, sem saber como sobreviver naquele outro espaço geográfico totalmente diferente. E porque eles receberam esse acolhimento, e aí também por causa de toda a carga de colonizador, essa guerra segue. Então, ele gira uma outra chave na nossa cabeça, dizendo de que essa conquista, esse descobrimento do Brasil não é bem assim, né? E de que a gente os povos indígenas estão lutando pelos seus direitos, lutando pelo seu espaço dentro do nosso território e desse território que se constituiu enquanto Brasil, mas que é uma falácia entender que a gente tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Sobre esse tema das lutas, né, dos povos indígenas e de busca por reconhecimento, a gente podia estender isso para toda a América Latina. Então, essa é uma história que se repete de maneiras com nuances distintas, desde lá do Canadá, lá dos Inuís, que são os povos originários do território do gelo, lá, que a gente chama aqui de esquimó, mas é uma palavra, assim, eu sempre menciono para os alunos lembrarem, mas que o nome correto são os Inuís, né? E você tem várias etnias lá dos Inuís, vai descendo, Sioux, na América do Norte, aí tem vários, até chegar nos Mapuche, lá no Chile. E é interessante perceber nesses dois documentários como o Ayrton Krenak vai apresentando essas diversas etnias para a gente ter familiaridade, como é importante também ter uma certa familiaridade com uma realidade, com esses nomes, né, com os nomes das etnias, que não é uma coisa comum na nossa sociedade brasileira, como é, por exemplo,
no Chile, como é, por exemplo, na Bolívia, em que se você menciona os diversos nomes das etnias presentes, porque lá eles, não sei, eu acho que o processo histórico aconteceu um pouquinho diferente, né? Até porque, dentro da nossa equação, aqui no Brasil, a gente tem os povos africanos, os afro-brasileiros descendentes, né, que foram sequestrados, chegaram aqui, e aí o samba tocou um pouquinho diferente. Mas se você for observar, o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, essa história se repete, tá? Tipo, as lutas, a guerra, o conflito dessas diferentes etnias por falta de relativismo cultural e excesso de etnocentrismo, que são aqueles dois conceitos que eu falei no início, que são fáceis de entender, mas a história de vivência deles é conturbada. E aí vou mostrar só mais um slide, tá? E aí a gente... é outro botão. E aí a gente vai passar. Então, olha só. Nessa brincadeira, o que tanto os povos negros quanto os povos indígenas estão buscando são justiça ambiental e social. Vou repetir essa frase. Tudo que os povos indígenas e os povos negros escravizados e que foram sequestrados, tá? E aí aqui se reconstruíram o seu significado cultural. Tudo que eles estão buscando é justiça ambiental, justiça nessas 3 dimensões. E aí, por que eu estou falando ambiental? Porque eu estou trazendo para vocês um conceito de que a justiça ambiental ela tem esses 3 aspectos. E nesses 3 aspectos, ela pode se materializar. Então, a gente às vezes pensa ambiental só como árvore, flor, planta, animais, flora, fauna, meio ambiente e como natureza, como natural, né? E sendo que o ambiental é o ambiente que a gente está. É todo um inteiro ambiente, é um ambiente inteiro, que não se separa, que não deveria, né, se separar os seres humanos dos outros seres vivos. Então, aí a gente tem 3 dimensões que, se a gente observa e a gente tenta deixá-las equilibradas, corretas, a gente teria uma justiça que se materializaria tanto nessas esferas, como também teria um nível a mais, que é o nível do ambiente, né? Então, a primeira esfera é a da distribuição, que é quem ganha e quem perde na distribuição dos meios materiais. Então, os meios materiais, e aí eu vou elencar alguns aspectos para vocês, como se diz, poderem materializar um pouco, tá? Essa parte, o que é a distribuição? Distribuição de bens como saúde, distribuição de bens como educação, distribuição de bens como segurança, como alimentação, vestimenta, terra, propriedade, não só propriedade individual, mas como propriedade coletiva, os espaços que os povos quilombolas, os povos indígenas, ter reconhecimento e pertencer, e ter distribuído os bens materiais para todas as pessoas de maneira equânime. Então, essa é a esfera da distribuição. Vamos refletir. Quem ganha e quem perde no contexto, cada contexto que você for olhar, cada contexto que você for analisar. E aí a gente tem uma outra esfera, que é a da participação. Tem a ver com a parte política, né? Quem decide? Quem faz as leis? Quem escolhe, quem diz o que vai estar escrito nas leis? É a possibilidade de ter os seus conceitos, os seus entendimentos sobre o que é a terra, o que é o meio ambiente, o que é a vida, o que é o coletivo, o que é o privado, como que as instituições devem ser organizadas, tem a ver com a participação. Vê se isso também não cabe para as populações negras, para os povos negros. Como que é esse processo de participação, de escolha? Cabe para todos os grupos, todas as populações do nosso país, e eu estendo para as populações do mundo em geral. E aí vamos lá o outro, né? Que é o reconhecimento, a última
dimensão desses três, que na verdade são 4, né? Porque a outra é o ambiental, que aflora da junção desses três, que é o reconhecimento. Então, quem somos nós? Como que a nossa língua é reconhecida? O direito de falar a nossa língua, o direito de reconhecer, de ter a nossa religião não ser marginalizada. Seja o candomblé, seja a umbanda, seja uma religião tradicional indígena. O direito de ter usar as nossas roupas, de ter a nossa cultura, de ter os nossos significados, de poder falar de Pachamama, de falar de bem-estar, de bem viver, e ser reconhecido e não ser, como é que é a palavra? Diminuído. Então, por exemplo... teto em cima dela. Já vamos colocar um teto. Então, por exemplo, em alguns 2 países, acho que são 2 países da América Latina, como a Bolívia e o Equador, acho que é Equador. Eles não são repúblicas como o Brasil, eles têm uma característica diferente, que eles são, como é que eu vou falar? Como é que é? Estados plurinacionais. Então, os diversos grupos étnicos, os diversos grupos indígenas são nações. Então, esses países são constituídos com esse entendimento de que são nações políticas e que devem ser reconhecidos dentro da legislação do país. Claro, não são perfeitos, tem um monte de defeito essa configuração política, mas existe um reconhecimento aí dessa diversidade. Assim como na União Europeia, você tem várias nações lá, França, Inglaterra, Alemanha, que tem um reconhecimento da nacionalidade desses estados, determinado por um território. Nesses países existe uma tentativa, pelo menos, uma tentativa de reconhecimento dessa diversidade étnica aí. Esse aqui era o slide mais complicado que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu não preciso que vocês entendam, assim, ou lembrem de tudo que eu falei, mas tem um pulo do gato aqui que aí é importante para o ensino médio entender. Que essas 3 dimensões, eu já falei para vocês em outra aula. Eu já tinha explicado sobre isso, só que com outros nomes. Então, eu tinha falado de direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. Vocês lembram? Não sei que aula que foi, não. Não estou lembrando que aula que foi, não, mas eu falei sobre esses 3 direitos. Direitos sociais, políticos e civis. E a quarta dimensão de direitos, né, que eram os direitos ambientais, que agora a gente está começando a refletir sobre eles devido ao caos ecológico que a gente colocou no mundo. Então, eu apresentei para vocês esses 3 esferas de direitos, os sociais, que tem a ver com as coisas materiais, educação, saúde, educação. Acho que a Tuba não ganha o cuidado do ambiente. A Tuba não ganha. Desculpa, a Tubajuba é a gatinha que virou tubarão. E daí a gente tem a esfera política, que tem a ver com participação nos espaços públicos, no Estado, poder votar, poder ser eleito, poder participar, poder formar agremiações. E o reconhecimento, que é a esfera dos direitos civis, que é você poder ir e vir, ter a sua pessoa reconhecida como pessoa. Mas também aqui, nessa dimensão aqui, eu estou trazendo esses direitos, não na esfera individual, de como que uma pessoa, o João da Silva, a Andressa, tem que ter acesso, tem que ter possibilidade de transitar nessas 3 esferas, nesses 3 direitos sociais, políticos e civis, mas como grupos e etnias e nações indígenas e comunidades negras também, e outros grupos também, tem que poder ter direito a esses 3 para a gente ter justiça ambiental. Tá bom, então agradeço demais vocês que assistiram até o final do vídeo. Beijo, até a próxima aula.